Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal, mas antes de começarmos, queria que você se inscrevesse em nosso canal, já dá o clique aí no like e já também aperte o sininho das notificações para que você possa receber todos os vídeos aí que postamos. Hoje nós temos um tema muito interessante que é sobre relacionamentos abusivos. Queria apresentar aqui mais uma vez o Lanes Miranda, psicólogo. Obrigado, viu, Lanes, por ter aceito o convite, tá bom? Nós vamos colocar aqui o telefone do Lanes, tá bom? Na descrição, aqui também na tela, para que você possa, se precise de tratamento psicológico, entre em contato com o Lanes, tá bom? Estamos aqui no consultório dele, um consultório muito bonito, bem aconchegante, que é o Espelho Psicologia. Então, se você precisa ou tem alguém que está precisando, entre em contato com ele. Lanes, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que é relacionamentos abusivos. Mas, primeiramente, o que é um relacionamento abusivo? Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que nos assistem. O relacionamento abusivo em si é todo aquele relacionamento que traz algum tipo de prejuízo para uma das partes, né? Vamos pensar assim. Então, todo relacionamento que, ao invés de agregar na vida de uma pessoa, ela começa a trazer prejuízos a essa pessoa, né, derivada desse relacionamento, a gente pode sim considerar um relacionamento abusivo. E aí tem vários nomenclaturas, né? Tem relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento paranoico. Aí cada linha, em cada região se nomeia de uma maneira, de uma forma, mas na prática é sempre trazendo esse prejuízo para a pessoa, né? Ou para uma das pessoas, ou para as duas pessoas, não é verdade? Uma coisa também que a gente queria saber, Lanes, é quando se fala em relacionamento abusivo, logo se pensa entre homem e mulher, né? Mas existe relacionamentos abusivos em outras áreas, amigos, família? Sim, acredito que o relacionamento abusivo na condição afetiva, né? Então, nos casais, independente dessa organização do casal, é a mais explícita, é a mais falada. Da mesma forma que essa relação abusiva ela vem acompanhada muitas vezes da agressão física. Então, esse é o maior foco, né? É o ponto que mais se pega. Mas não necessariamente é nessa linha, né? Então, tem vários outros relacionamentos abusivos. Então, relacionamento abusivo familiar, entre filhos e pais, entre irmãos, amigos, né? Num grupo de amigos há abusadores, né? Que trazem, como eu disse anteriormente, trazem um prejuízo para um ou mais pessoas desse grupo de amigos. O trabalho, né? Que hoje se pega muito, né? Em alguns momentos se fala desse abuso no trabalho, desse assédio moral no trabalho, que não deixa de ser um relacionamento abusivo. Quando a gente pensa no trabalho, anteriormente era uma visão, talvez até por falta de informação, vista só na questão da hierarquia de cima para baixo. Quem detém o poder para com um subordinado. Hoje em dia a gente já se vê muito mais, a coisa está muito mais horizontalizada. Então existem também entre pessoas de mesma função e ao contrário, né? Quando a gente vai ver os tipos de abuso, há também esse abuso na relação, na organização, no trabalho de quem está abaixo na hierarquia com o superior, né? Que seria da mesma maneira esse assédio moral. Quando a gente pensa, por exemplo, em defamar, fazer calúnia, injúrias sobre uma determinada pessoa. Então, se isso vem não é tão falado, mas é um relacionamento abusivo também nessas esferas aí. Lanes, nós tivemos muitas perguntas que foram feitas pelos inscritos do canal. E queremos agradecer a todos que fizeram as perguntas e agora a gente já vai para as perguntas dos inscritos. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do inscrito que chama Anísio.
Ele pergunta assim, Lanes, a partir de que ponto o relacionamento começa a ser abusivo? Existe alguma forma de o abusador detectar o seu próprio desequilíbrio? Ele está falando aqui homem e mulher, né? Uhum. Como detectar, Lanes, que eu estou em um relacionamento abusivo? E existe alguma forma de detectar o abusador, né? Detectar o seu próprio desequilíbrio? Então, Anísio, né? Isso. Para a gente pensar para detectar o relacionamento abusivo, é a perguntinha inicial lá que a gente pensou, né? Que a gente discutiu aqui um pouquinho. É pensar se esse relacionamento começa a trazer prejuízo, né? Então, assim, eu começo a ter prejuízo, eu começo a ter muito mais malefício no relacionamento do que benefício desse relacionamento. Então, eu estou deixando de ser quem eu sou por causa da minha relação. Eu estou abrindo mão de coisas que eram de minha rotina para poder atender a satisfação exclusiva do outro, seja homem, seja mulher. Então aí a gente começa a detectar uma possibilidade, né, de pensar situações para a gente elaborar se eu estou num relacionamento legal ou esse relacionamento está abusivo. Então a gente começa a partir desse princípio. Eu estou tendo que fazer muita força, né? Tudo que você tem que fazer força demais para estar ali, então não está tão legal assim. Tem um problema, né? Tem um problema. Então eu tenho que ter satisfação nas coisas. Aquilo que eu tenho que fazer sempre com muita força tem uma certa complicação aí. O abusador, é interessante pensar se o abusador pode identificar isso. Pode, realmente pode. Inclusive a nossa experiência clínica demonstra isso, né? Chega a alguns abusadores, alguns não vão vir, mas alguns se identificam quando eles começam e se assustam quando percebem isso. Mas aí eu não sei se tem alguma pergunta do tipo, mas acho que mais adiante a gente pode falar desses tipos de abusadores se não surgir nenhuma pergunta. Mas é possível sim o abusador perceber que ele está fazendo mal, trazendo um malefício para alguém ou para um desses abusados. E aí, talvez na pergunta dele está falando dessa relação afetiva, homem e mulher, de casal, mas a gente visualiza muito também com relação a pais e filhos, né? Então, é uma outra via de abuso, mas é mais fácil, pelo menos, de o abusador perceber que ele está trazendo algum risco, que ele está causando algum mal para uma dessas pessoas aí de convívio. Uma pergunta que foi feita também pelo próprio Anísio aí, inscrito do canal, ele pergunta assim: seria um relacionamento abusivo uma patologia, Lanes? Do ponto de vista da psicologia, isso é bem complexo, né? Se a gente pensa, para a gente pensar a patologia, a gente tem que pensar na condição de saúde e doença, né? Então, se é uma doença, se trata a doença. Mas como a gente está falando da relação, a relação ela não pode ser considerada doença, né? Então seria uma via de tratamento, para a gente pensar uma via de tratamento, seria com uma dessas pessoas, ou com as duas, né? Então, particularmente, eu não penso o relacionamento abusivo como uma patologia, o relacionamento, mas eu penso que o abusador, e assim como o abusado, no caso, em alguma situação ele tem algum déficit, alguma pendência que pode ser tratado. Então poderia ser uma autoestima, que poderia ser traumas passados, que poderia ser níveis de cobranças de estresse da atual situação dele, de condições econômicas. Então abre muito, assim, é bem complexo isso. Mas o relacionamento em si, eu não vejo ele como uma patologia. O relacionamento ele pode ser patológico no sentido de fazer mal ao sujeito. Mas aí é aquilo que eu disse também anteriormente, aí são as nomenclaturas que vão
se dar a isso, né? Você acha que existe duas formas, que é aquele ele é o abusador sem saber que é, e também tem aquele que é abusador, mas ele tem convicção de que ele faz porque é mau caráter mesmo? Fato, com certeza, sim. Né? São as duas principais, vamos dizer assim, não seria nem características, são as duas principais condições assim de pensar no abuso. Né? Existe esse abusador que não tem a percepção do abuso, então eu diria para você que é algo que vem ressoando, né? Ele foi criado numa condição onde aquele tipo de conduta é da rotina dele. Ele, desde criança, o pai abusava, a mãe abusava, não necessariamente aquele abuso físico que a gente falou, o abuso sexual, não necessariamente, mas o abuso psicológico, um abuso velado, um abuso de imposição a todo custo, né? E aí ele replica isso, ele faz ressoar isso nessa sociedade, nesse convívio dele, no núcleo de convivência dele. Então muitas das vezes, ele não tem a percepção, e essa é uma das grandes dificuldades, que ele não tem a percepção que ele está cometendo, que ele está fazendo um abuso com a outra pessoa. Essa é uma das dificuldades. Na mesma via de raciocínio, vamos pensar aí o abusado, a pessoa abusada aí, que também pode ter historicamente visualizando isso na família dela. Então o abusador age daquele jeito porque ele vivenciou isso, e o abusado também vivenciou isso, né, durante toda a vida. Então está no corriqueiro, entra numa coisa de normalidade. Então isso é difícil de identificar por isso. E às vezes a gente consegue isso no consultório, ou se uma pessoa, talvez essa também seja a questão de enfrentamento. Quando alguém vira e fala, você está numa relação abusiva, né? A pessoa se resguarda, se arma, não tem abuso aí, está num contexto de normalidade. Tem algumas frases feitas aí que a gente ouve que não fazem muito sentido, mas se a gente ouve tanto, então para aquelas pessoas fazem sentido. Pode não fazer para a gente que tem uma certa percepção. Mas, por exemplo, de abrir mão de algumas coisas, não, está tendo uma situação difícil, está tendo muita briga, está tendo muito confronto nas relações, e aí a gente escuta, mulher é isso mesmo, casamento é isso mesmo, não, homem é essa bebedeira mesmo. Não é isso mesmo, não. Né? Pode ser diferente. Né? Pode ser diferente. Não necessariamente tem que ser isso. Então, às vezes, algumas coisas caem nesse contexto de normalidade e fica difícil de detectar que está havendo ali um abuso. Esse é um dos, né? A gente falou, um dos perfis aí dos abusadores, esse que não percebe. E tem um outro que é uma via mais pervertida, assim. Vem numa via do perverso, de saber que está cometendo aquele abuso, seja ele verbalizado, seja ele de maneira velada, e ele tem uma satisfação nisso. E aí ele vai usar, ele vai manipular, ele vai trabalhar em cima dessa satisfação. É uma via que penso ser mais difícil o tratamento, mas é possível, mas é uma via mais difícil, porque antemão a pessoa já tem uma satisfação aí. Então, é pensar que para pensar nessa mudança, para pensar num tratamento a partir de tal, você vai ter que convencer essa pessoa que ele vai ter prazer por outras vias e não necessariamente essa. Mas sendo uma via prazerosa, é mais fácil você abrir mão daquilo que você não tem prazer. Se abrir mão do que você tem prazer, às vezes é difícil. Então, para esse perfil, é um tratamento que eu visualizo um pouco mais elaborado, um pouco mais delicado, vai demandar mais tempo, uma condição até terapêutica mais incisiva muitas vezes. A gente tem que ter muito cuidado com a mão aí, onde a gente
Como é que a gente chega aí? Porque senão a pessoa acaba que escapa, né? Você pode ir demais e ela escapar, você pode deixar solto demais e ela escapar também. Não que a gente fica querendo prender ninguém, né? Mas nesse sentido de visualizar que essa mudança de comportamento ou de prisma de olhar, ela seria de grande favorecimento para esse sujeito e para quem convive com ele. Para realmente a pessoa mudar mesmo, né? Exato. Mudar mesmo. Eu gostaria aqui de falar para os inscritos, as pessoas que estão assistindo, é que esse vídeo é para o intuito daquele que abusa, mas não sabe que está abusando, entender, né? Uhum. Aquele que abusa sabendo que está abusando também, entender que tem que mudar, né? E também para aquela pessoa que está sendo abusada, né? Sim. Que ela possa acordar e realmente viver de forma diferente. Sair desse contexto de que é normal, né? Que ele está vivendo na normalidade. Contexto. A gente escuta muito aquela frase, relacionamento é assim mesmo, casamento é assim mesmo. Isso. Né? E não tem que ser assim, não. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom, né? Tem que ser satisfatório. Né? Eu trouxe aqui alguns sinais de que você está vivendo com uma pessoa abusadora. A pessoa te monitora constantemente, sempre está vendo o telefone, sempre está perguntando onde você está de maneira sistemática, né? Seu parceiro ou parceira tentam te diminuir, coloca você para baixo, não coloca você para cima, isso também é um sinal, né, Nando? Sim, sim. A pessoa tenta mudar seus hábitos que você sempre fez, hábitos normais, tá com a família, tá com os amigos, né? Coisas normais e simples do dia a dia, ela te condena, te proíbe, ou ele te proíbe, fica atento. Seu parceiro se importa apenas consigo mesmo, o egoísmo, né, Lance? O que importa é se tá bem para ele. Egocentrismo, né? Egocentrismo. Só pensa se tá bom para ele ou para ela. Tem muita gente se identificando aqui, né? Muita bem gente, provável. Né? Bem provável. Seu parceiro não entende seus sentimentos ou faz joguinhos emocionais, né? O WhatsApp tem muito isso, né? Aqueles joguinhos, demora a responder, não responde, enfim, some, só aparece quando tá precisando. Sim, né? sim. Sempre tem um tom de voz grosseiro. Às vezes, quando eu falo sempre, quando tem alguma desavença, a voz da pessoa oprime a voz do outro, né? Abafa a voz do outro, né? Ameaça constantemente o término. Qualquer coisinha tá terminando. Isso acontece no seu relacionamento? São sinais, né? Nós damos só alguns aqui, né? Mas tem muitos. Tem vários. Mas são vários. São sinais aqui que você está no relacionamento abusivo. Até fazer um parênteses aí, diante desses sinais aí que você trouxe, é interessante pensar, porque primeiro, hoje em dia, né, assim, o celular, as redes sociais, as vias de comunicação, por exemplo, hoje a gente tem uma ferramenta aí comum de praticamente todos, que é o WhatsApp. Então, esse monitoramento é diferente de cuidado, né? Saudade, né? É diferente desse controle excessivo dessa dinâmica. Então, não restringe só a esse ficar olhando o celular, porque muitas vezes, de maneira, como a gente falou, assim, o abuso ele acontece de maneira velada, né? Então, às vezes, não, eu sou uma pessoa muito bacana, eu permito que a minha companheira, ou eu permito que o meu companheiro, no caso a mulher, por exemplo, vá à festa, saia com os amigos. Permite fisicamente. Mas a pessoa mal saiu, já está mandando... E aí, você está gostando? Como é que está a festa? Está legal? Verdade. Isso aqui. Quer dizer, naquela de responder a essas perguntas, a pessoa deixa de interagir com os amigos ou com o propósito que ela foi. Seja para a festa, seja para um churrasco, seja para um evento,
Então, quer dizer, é uma maneira de monitorar sem necessariamente estar brigando. O que você está fazendo? Ou seja, que vai também lá num outro desses pontos aí que você trouxe, que é a questão do tom de voz. Então, não necessariamente é um tom de voz impositor do abusador. Às vezes vem de maneira camuflada, vem com o cuidado. Como é que você está? Você já chegou? Você está bem? E você está gostando? E não sei o quê. E aí, nessa de cuidado, ela nada mais, nada menos ela está fazendo do que monitorar, do que não deixar essa pessoa interagir naquele ambiente que ela foi, ou seja, festa, ou seja, um curso, seja um seminário, seja ao teatro com amigos, seja um almoço no final de semana na casa dos pais. Da mesma forma, esse monitoramento que eu estou dizendo pelas vias das redes sociais, como por exemplo o WhatsApp, o tom de voz, né? Porque esse tom de voz, dependendo aí, o abusador, aquele segundo abusador, aquele segundo perfil lá, que ele tem um prazer na manipulação, ele não necessariamente ele vai vir só com um tom de voz opositor. Ele vai vir muitas das vezes se vitimizando. Não, eu estou morrendo de saudade, você me deixou aqui. Não, como é que você faz isso comigo? O que eu vou fazer? Quer dizer, tem a outra face, ele né? tem a outra face. Então, ele não está sendo totalmente impositivo, rígido, né? Mas ele faz o movimento contrário. E aí, de certa forma, ele está manipulando, quer dizer, ele não está deixando o outro usufruir daquele almoço na casa dos pais ou no ambiente familiar, numa festa da empresa. Quer dizer, é aquilo que eu disse. Assim. Então, são essas perguntinhas que vão cercando assim, para a gente pensar nesses relacionamentos abusivos. Né? Muito bom, muito boa explicação do Lanes. Lanes, uma outra pergunta também de um outro escrito é assim: o silêncio, a indiferença associados às relações sexuais agressivas seria um pedido de socorro por parte do agressor? Você acha que ele ser agressivo, principalmente também nas relações sexuais, é um meio de um sintoma, um alarme que está acontecendo? Se a gente for pensar nessa condição do Pedido de agressor, socorro, né? no pedido de socorro, a partir do momento que algo fica muito exacerbado, seja na agressividade, seja na passividade, a gente está falando de relações abusivas, mas se está demais, se não está tendo um certo equilíbrio, então está nos dois extremos, nós podemos entender isso como um pedido de socorro. Eu não sei se a pessoa abusada ou quem está sendo abusado vai ter essa noção de que aquilo é um pedido de socorro. Né? Mas enquanto profissionais a gente tem essa percepção de que algo não está bacana e que algo está gritando aí. Eu gosto de comparar muitas vezes, até dou esse exemplo dos pacientes e alguns deles tenho certeza que vão ver a entrevista e acompanham o canal. Eu gosto de dar o exemplo da febre. A gente pega lá na condição da medicina. Né? Uma criança, o bebê está com febre, uma pessoa está com febre. Então vamos medicar, vamos tratar a febre. Vamos abaixar essa febre para não causar algo de mais grave, para não convulsionar, etc. Ok. Mas e a infecção, o que gerou aquela febre? Aquela febre seria esse pedido de socorro. Para dizer que, olha, algo no meu organismo, algo fisiológico não está legal, tem alguma coisa errada aí, tem alguma inflamação. Se a gente pensa nos bebês lá, é um dente que está nascendo, está inflamado, tem alguma coisa. Aconteceu, é uma garganta, essa febre não vem do nada. Então essa febre seria esse pedido de socorro. Então se a gente for pensar que essa agressividade toda, ela pode ser um pedido de socorro. Mas a questão é que eu não apostaria, pela experiência que a gente tem, eu não apostaria que essa agressividade seria pensada enquanto pedido de socorro. Eu não sei se o agressor, se ele visualiza isso como pedido de socorro. Mas se ele chega ao consultório, aí é possível perceber que alguma coisa
tem alguma disfuncionalidade aí nessa existência, nessa dinâmica dessa pessoa, e aí a partir daí a gente pode, junto com ele, obviamente, conseguir elaborar isso. Verdade. Eu gostaria de falar a todas as pessoas que estão assistindo que se você está passando por isso, procure ajuda. O Lanes está aqui. Espelho Psicologia. Nós colocaremos aqui o telefone do Lanes, nós colocaremos aqui o endereço do consultório para que você possa procurar ajuda, tá bom? Você está sendo abusado ou é um abusador e precisa de ajuda, não lute contra isso, procure ajuda. O Lanes está aqui para ajudar, esse vídeo aqui é para ajudar, mas você também às vezes precisa de um tratamento. Então procure ajuda e você que assiste o canal também vai ter a oportunidade também de ter um desconto através do canal aqui para que o Lanes possa te atender de melhor forma possível, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, procure aqui o telefone dele para que você possa ter um atendimento e poder realmente melhorar a sua condição. Gostaria de agradecer o Lanes, obrigado, viu, Lanes, pelo vídeo. É apenas a primeira parte, não deixem de assistir a segunda que estaremos gravando em breve, para que você possa realmente se levantar e viver de maneira tranquila e feliz. Um abraço, não deixe de curtir o canal e compartilhar para todo mundo. Até o próximo vídeo. Um abraço.